Oi pessoal, aqui é o José Selmi da Nutrópica. Eu estou fazendo esse vídeo especialmente para o grupo de orientação de papagaios da Ana Paula no Facebook. A Ana entrou em contato comigo alguns dias atrás, relatou uma série de dúvidas que vocês têm relacionadas à nutrição dos papagaios, perguntou se a gente podia fazer um vídeo, e é claro que a gente pode. Esse é o nosso primeiro vídeo, é o nosso primeiro contato, né? E a Ana Paula me mandou uma série de perguntas, que são as perguntas que vocês mais têm. Eu reuni essas perguntas e vou procurar nos próximos 10, 15 minutos discutir e resolver, tirar essas dúvidas para vocês. Tá bom? A primeira delas, relacionada aos produtos da Nutrópica, tem a ver com as pessoas querendo saber qual que é o melhor alimento que nós recomendamos para os papagaios, né? Todo mundo sabe, nós temos dois extrusados para papagaio, papagaio natural e papagaio com frutas. Do ponto de vista nutricional, os dois produtos são muito equivalentes, são muito parecidos e ambos são ótimos para papagaios. Qualquer um dos dois seria uma ótima alternativa para ser a principal dieta, a base da alimentação dos papagaios. Né? Existem hoje no Brasil milhares de pessoas que alimentam seus papagaios exclusivamente com papagaio com frutas, e existem também milhares que alimentam seus papagaios exclusivamente com papagaio natural. A principal diferença dos dois produtos é a questão funcional. Eu vou explicar para vocês o porquê dessa questão funcional. Muita gente que já tem papagaio há muito tempo, que não comprou um filhote de um criador comercial, que não foi orientado e que o papagaio já veio comendo papinha e que começa a comer extrusado muito fácil, porque a papinha de papagaio nada mais é do que a mesma base do alimento extrusado, né, pulverizada, obviamente numa formulação de crescimento, mas com os mesmos ingredientes, o que faz com que o papagaio criado na papinha aprenda muito facilmente a comer extrusados. Muita gente, né, os papagaios vivem muitos anos, um papagaio bem alimentado, saudável, com bons cuidados, pode viver mais do que 60 anos, né? Então muita gente tem papagaio que ainda é alimentado à base de sementes. Para esses papagaios, a gente tem que fazer o que a gente chama de uma transição. O que é? Ensinar o papagaio que só come semente a comer alimento extrusado. Para essa tarefa, o alimento papagaio com frutas é muito mais indicado. Por quê? Porque ele tem as frutas desidratadas, né, que ajudam bastante na transição, ele tem partículas coloridas e ele tem partículas de formas diferentes. Né? O máximo que existe em qualquer fórmula da Nutrópica de partículas coloridas é de 10%. 90% do produto sempre é natural. Né? Essas partículas de cores e formatos diferentes, elas são muito importantes para a transição. Por quê? Os papagaios são aves supervisuais. Eles são extremamente estimulados por estímulos visuais. E o formato diferente dessas partículas e as cores diferentes das partículas que estão no papagaio com frutas ajuda muito o papagaio a querer experimentar o alimento. E isso ajuda muito na transição. As frutas também, né? As frutas que nós usamos desidratadas, elas são bastante palatáveis para o papagaio, elas têm uma textura diferente, têm cores diferentes. Isso também estimula muito os papagaios a experimentar o produto. Então, a gente tem um número maior de proprietários usando o papagaio com frutas, justamente porque é muito mais fácil do papagaio aprender a comer extrusado com esse produto. E depois, quando o papagaio já come papagaio com frutas há um bom tempo, tem consumidores que preferem usar papagaio natural 100% do tempo. Então é muito mais uma questão de escolha do que de diferença nutricional. Qualquer um dos dois é altamente indicado para os papagaios, são desenvolvidos os dois produtos, os dois alimentos extrusados, especialmente para os papagaios. Né? A outra pergunta que eu recebi relacionada a isso é em relação a corantes. Né? Como eu disse anteriormente, em todos os nossos produtos com frutas, nós temos arara com frutas, papagaio com frutas, calopsita com frutas, né? Nós temos extrusados para agapornis, que também tem partículas coloridas e frutas desidratadas. Todos esses produtos têm no máximo 10% de partículas coloridas, ou seja, o impacto de produtos com corantes na nutrição total da ave é de no máximo 10%. E nós só usamos corantes de uso humano, ou seja, corantes que são aprovados para alimentação humana, que são corantes que não deixam resíduos no organismo, que são rapidamente metabolizados. Então, na nossa opinião, são corantes muito mais seguros para usar, é por isso que nós usamos esses corantes. Eles não costumam
esses corantes de uso humano, eles não costumam deixar essas cores tão brilhantes, tão vibrantes, como em alguns outros produtos que vocês devem ter visto. Mas eles são coloridos e são muito mais seguros para o uso. E é por isso que nós utilizamos esses corantes, né? Então eu acho que dessa maneira eu respondi essas primeiras duas questões. Eu comentei sobre a transição, porque várias perguntas que eu recebi da Ana são relacionadas às dificuldades que os proprietários têm com a transição daquelas aves que são alimentadas à base de sementes. Então, antes de falar da transição, eu gostaria de explicar para vocês, no nosso entendimento, o porquê dessa dificuldade e o porquê da importância da nossa disciplina e persistência na transição, né? Infelizmente, a maioria dos papagaios ainda são alimentados à base de sementes. E mais infelizmente ainda, alguns são alimentados quase que exclusivamente à base de girassol, né? E tem uma série de artigos científicos publicados ao longo das últimas décadas mostrando que a má nutrição, a nutrição inadequada, é responsável por quase 70% dos problemas de saúde de psitacídeos levados às clínicas veterinárias, né? Quem falou isso foi o Dr. Harrison, que é um médico americano veterinário especializado em aves e que durante muitos anos clinicou aves dos Estados Unidos, né? E o porquê que isso infelizmente? Porque, ao contrário do que muita gente acha, as sementes não fazem parte da dieta natural dos papagaios em vida livre, né? Os papagaios soltos, eles são extremamente plásticos, a gente chama, na escolha da dieta deles. Eles comem muitas folhas, eles comem flores, eles comem frutos, eles comem brotos, ou seja, eles comem uma dieta extremamente variada, mas altamente concentrada em pedaços de plantas de baixo poder calórico, né? Folhas, brotos, flores são itens alimentares de baixas calorias e os papagaios, eles competem com muitas outras espécies. Então, por causa dessa competição, eles têm uma amplidão bastante grande de itens alimentares que eles comem na natureza, né? O fato deles estarem voando constantemente à busca desses itens e comendo uma quantidade grande desses itens de baixo índice calórico, de baixo nível calórico, simplificando, com baixo nível de gordura, faz com que eles sejam saudáveis e magros. Agora, no nosso lar, no nosso ambiente doméstico, o nosso papagaio não está voando, ele não está fugindo de predadores, né? Ele não está voando e competindo por alimento, ele está no recinto dele, confortável, seguro, né? Com a gente em casa e a alimentação dele está disponível. Então ele gasta muito menos energia do que ele gasta em vida livre. E na hora que a gente oferece para ele um alimento altamente calórico, como as sementes e principalmente como o girassol, a gente está fazendo o quê? A gente está certamente condenando essa ave a ser obesa, né? Então, por que os papagaios gostam tanto de girassol? Os papagaios gostam tanto de girassol porque o girassol é praticamente um concentrado de gordura, né? Nós produzimos girassol principalmente para quê? Para extração de óleo, né? A principal função das culturas de girassol espalhadas pelo Brasil e pelo mundo é a produção de óleo de girassol. Então, cada vez mais, o homem está cultivando e plantando variedades que têm maior nível de gordura, porque aumenta a extração de óleo, elas são economicamente mais interessantes, né? E num grão de girassol que o vosso papagaio pode estar se alimentando, para simplificar o raciocínio, metade do que ele ingere é gordura em cada grão que ele descasca e come o endosperma. Ou seja, aquele alto nível de gordura tem duas grandes características. Primeiro, é altamente palatável, ele adora. E segundo, é péssimo para a saúde dele, porque é muita gordura, muito diferente da dieta dele em vida livre, né? Então, por que ele gosta tanto? Ao contrário de nós humanos, né, os papagaios têm muito menos papilas gustativas. Na superfície da nossa língua, nós temos uma série de células super sensíveis ao sabor. Os papagaios têm dezenas menos dessas células, ou seja, eles sentem o sabor de uma maneira muito menos sofisticada que a gente. Então eles gostam muito de coisas muito ardidas, por isso que papagaio adora pimenta, por exemplo, né? Se qualquer um de nós comer uma pimenta, mastigar, a gente vai começar a lacrimejar e vai ter que tomar um balde de água. O papagaio, ele adora,
Por quê? Porque ele tem uma sensibilidade muito menor do que nós temos. Então, quando ele come alguma coisa com muita gordura, ele gosta. Por isso que tem papagaios que adoram pão com manteiga. Na verdade, o que ele gosta mais é a manteiga, é a gordura, né? Então, nós temos que entender que nem tudo que a nossa ave gosta muito faz muito bem para a saúde dela, né? E como nós, muitas vezes aquilo que a gente mais gosta, que é mais saboroso, é aquilo que mais engorda ou aquilo que mais faz mal para a nossa saúde. Então é muito importante cada um entender que a escolha do alimento que a gente oferece para o nosso papagaio determina a qualidade de vida dele, o bem-estar e principalmente a longevidade, quantos anos ele vai viver. Né? Tem muito papagaio que morre precocemente, com 2 anos, com 5 anos, com 8 anos, e o dono nunca sabe o que aconteceu. Muitas vezes, quando leva o papagaio no veterinário, descobre que o papagaio estava obeso, né? Estava com o fígado todo comprometido. Então, é muito importante a gente entender que os papagaios gostam muito de girassol, gostam muito de semente, principalmente por quê? Por causa do nível de gordura. E isso faz muito mal para a saúde deles. Então é importante a gente procurar ter paciência e disciplina e ensinar o papagaio a comer um alimento extrusado, né? E por que eles não gostam na hora do alimento extrusado? Porque um alimento extrusado, especialmente desenvolvido para papagaio, como a gente viu na dieta de vida livre, tem baixo nível de gordura. E é muito importante que uma dieta para papagaio seja light, né? Tenha pouca gordura, porque ela tem o dever de ajudar a prevenir que esse papagaio fique obeso. Como eu disse anteriormente, na nossa casa o papagaio não está voando, ele não está fugindo o dia inteiro de predador, né? Ele não está tendo que buscar o alimento dele, ele tem o alimento ali do lado dele a poucos centímetros. Então é muito importante que esse alimento seja muito saudável e, no caso dos papagaios, que ele principalmente previna a obesidade. Então, como eu disse anteriormente no começo desse nosso papo, né, o alimento extrusado, papagaio com frutas, ajuda bastante a fazer essa transição. Nós temos uma outra linha de alimentos que se chama seleção natural, que é uma mistura de sementes com extrusados, que tem qual objetivo? Facilitar a transição desses papagaios que só comem sementes para comer extrusado, né? A gente orienta o consumidor a ler a caixinha diz claramente ali, é um alimento para ser usado durante 60 dias, 40 dias, 90 dias no máximo. Para quê? Para paulatinamente ir acostumando o papagaio a parar de comer sementes e começar a comer extrusados. Agora, a transição é o ponto principal, né? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a transição com vocês. O que é a transição? Como é que eu ensino meu papagaio que está comendo semente a comer extrusado, né? Então tem várias dicas, tem um monte de dicas. Vocês vão olhar na internet, tem dezenas de dicas. Eu vou comentar sobre as principais, as que eu conheço, né? Eu crio aves desde pequenininhos, há mais de 50 anos, e já criei muito papagaio, muitos psitacídeos, adoro esse grupo, né? O símbolo da Nutrópica é uma ararajuba, né? Um psitacídeo. Então, eu acho que a principal dica que eu posso dar para quem tem papagaio pet é você mesmo pegar um extrusado na mão e mastigar e comer tal. No caso dos nossos da Nutrópica, você pode comer à vontade, eles são feitos com grãos integrais, não tem nenhum subproduto, são feitos com vitaminas de alta qualidade, da DSM, né, que é o maior fabricante de vitaminas de qualidade no mundo. Então tem bastante cuidado com o produto. Se você comer o produto e mastigar, e o seu papagaio estiver te observando, é uma super maneira dele começar a comer também. Os papagaios são muito ligados na gente, na família, né? E aquilo que a gente seleciona como item alimentar acaba estimulando eles a experimentar também, né? Então, essa é uma dica. Outra dica que facilita muito o aprendizado, pegar uma fruta. Tem muito papagaio que gosta de comer fruta, come mamão, come banana, faz um milanesa de extrusado na fruta. Pega a banana, aperta o extrusado assim no pedaço de banana ou na banana, e na hora que ele for comer a banana, ele vai começar a comer o extrusado. Não tem problema se no começo ele pegar o extrusado e jogar fora, ou se no começo ele picar e jogar fora. É assim que uma ave aprende a comer o extrusado. No começo, ela não sabe que o extrusado é comida, né? Então, ela desperdiça bastante. O jeito tradicional que nós recomendamos nas nossas caixinhas é a transição ao longo de algumas semanas. O que a gente faz? A gente sugere que na primeira semana o proprietário coloque metade da comida que o papagaio está acostumado no comedor misturado com metade de nutrópica. O que vai acontecer nessa semana? Ele praticamente só vai comer aquilo que ele já comia antes, mas ele vai perder o medo do extrusado.
né? E por que eu estou falando isso? Porque ao contrário de nós, que somos predadores e que somos curiosos e temos coragem e estamos o tempo inteiro procurando alternativas, né? Os papagaios são presas. O que significa? Eles não são predadores que nem a gente. Na natureza, eles acordam pensando em duas coisas. Primeiro, que eles precisam comer e segundo, que eles não podem ser comidos por algum outro bicho. Então, presas, naturalmente, são muito pouco propensas à mudança, são muito resistentes, né? Muitas vezes você muda a comida de lugar ou muda a cor do comedor, o seu papagaio estranha, ele não vai ali, ele fica arredio. Então, na primeira semana, misturando metade da nutrópica com metade do alimento que ele comia antes, você vai fazendo com que o seu papagaio perca o medo da comida. Ele vai começar a pôr no bico, picar, jogar fora, mas pelo menos ele está começando a experimentar, né? As mãos do papagaio é o bico dele. Então é assim que ele começa a se acostumar. Na segunda semana, a gente sugere que você coloque um pouco mais de nutrópica e um pouco menos do que ele comia antes. Ou seja, você vai devagarzinho, paulatinamente, estimulando ele a pegar, né? E aí, a partir de alguns dias, ele vai automaticamente começando a comer mais estrusado. Isso funciona super bem, né? A gente já fez isso ao longo dos últimos 13 anos, com dezenas de milhares de papagaios e todos pegam o estrusado bastante bem. Basta ter um pouquinho de paciência. E depois que eles acostumam, eles adoram o estrusado, né? Então, eu acho que esses são os principais pontos. Tem mais algumas perguntas relacionadas aí. Como é que eu sei se um estrusado é de boa qualidade? Pessoal, a melhor maneira de saber se um alimento é de boa qualidade é lendo o rótulo do produto que vocês estão comprando, né? No nosso caso, os ingredientes que nós usamos, como eu disse anteriormente, só são ingredientes integrais. Nós não usamos subprodutos, farelos, restos da indústria na alimentação das nossas aves. Todos os produtos da Nutrópica são feitos com o mesmo tipo de ingrediente que a gente come. Então, por isso, nós só usamos grãos integrais, né? Nós não usamos farelo, por exemplo. Nós usamos soja integral em vez de usar farelo de soja. Farelo de soja é muito mais barato, mas nós não acreditamos que é um ingrediente da mesma qualidade. É o resto da soja que foi esmagada para tirar o óleo, né? E nesse processo são usados alguns solventes, né, que são agentes químicos para fazer a extração da gordura. Nós usamos a soja integral, achamos que é uma alternativa melhor. Nós usamos trigo integral, nós usamos aveia integral, linhaça integral, uma série de ovo integral como fonte de proteína, uma série de outros ingredientes que nós achamos que são melhores. Eu acho que a melhor maneira de vocês, de uma maneira simples e rápida, identificar um bom alimento é olhar a lista de ingredientes dele. Outra é olhar a tradição da empresa, né? Nós, na Nutrópica, criamos alimentos específicos para papagaio aqui no Brasil, né? Tem uma outra pergunta que eu estou lembrando agora, que ela me mandou, se pode dar produto de papagaio para arara e vice-versa, né? Pode, se for uma brincadeira, um petisco, mas no dia a dia não, né? Papagaios e araras são grupos de aves com uma estratégia alimentar muito diferente, né? As araras em vida livre são comedoras de coquinhos, né? A arara azul do Pantanal, ela come só basicamente 2 coquinhos a vida dela toda. Ela come bocaiúva e acuri. A arara azul de Lir, que ocorre na Bahia, uma arara menor e muito rara, muito bonita, ela praticamente come um só tipo de coquinho. A maioria da dieta dela, mais de 80% da dieta dela em vida livre, é licuri. As araras, então, não têm essa questão de predisposição à obesidade que nem os papagaios têm. Os alimentos para araras, nós somos a primeira empresa no mundo a criar um alimento específico para arara, né? Nós também temos arara natural e arara com frutas. E os produtos para arara são mais calóricos, porque eles têm que ser equivalentes àquilo que ela come em vida livre, né? Guardando as proporções aí de atividade, de energia, como eu expliquei, em ambiente doméstico. Então, como um petisco, não tem nenhum problema dar o produto de papagaio para arara, mas normalmente não é uma boa. O ideal é a arara comer alimento para arara. São formulações diferentes, com concentração calórica, com relação proteico-energética diferente, e para o papagaio, produto de papagaio. Se um papagaio comer o produto de arara, ele vai facilmente ficar obeso. Para fazer a transição, pode ser uma dica. Durante algumas semanas, começa com o produto de arara, porque ele é mais calórico, ele é muito menos calórico que o girassol. Mas ele pode ser uma dica de transição também, para fazer a ave começar a se estimular pelo estrusado. Tá bom? Eu espero ter podido responder as principais perguntas. Acabei falando quase 20 minutos, peço desculpa aí
pelo tempo que levou, né? Agradeço o interesse de todos vocês, parabenizo a Ana Paula aí pela iniciativa e pelo grupo. Eu acho que a nutrição, sem dúvida nenhuma, é extremamente importante e para nós que amamos as aves, eu acho que quanto melhor a gente puder cuidar delas, melhor vai ser o bem-estar e a longevidade delas, tá bom? Então um abraço para todo mundo e até o próximo.